Bom dia, irmãos. Nesta primeira segunda-feira de setembro, dia 3, nós estamos nos preparando durante esta semana para tratar de um assunto que fala sobre falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres e falsos ensinos. E a segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, o primeiro versículo, dá-nos uma base muito boa para que nós possamos começar esta semana, nesta abençoada segunda-feira, dia 3, a Semana da Pátria. Em nossa igreja, nós abrimos a Semana da Pátria cantando o hino nacional brasileiro, uma oportunidade singular, abençoadora. Tivemos a primeira igreja presbiteriana de Nova Iguaçu conosco. Foi uma manhã rica de bênçãos, dia de marcha da fidelidade, enfim, tudo de bom para todos nós. Assim diz a palavra de Deus, 2 de Pedro 2, versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E o versículo 2 diz, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Como reconhecer um falso profeta? Como olhar para um mestre, um professor, seja de Bíblia na escola dominical, ou pregador, que é um mestre ensinando a palavra, e perceber que há falsificação da verdade no que a pessoa ensina. Primeiro aspecto, não concentre a sua atenção para procurar problemas ou erros, imperfeições, porque se você procurar, você vai achar. Tá claro? Você deve se acostumar de tal maneira com a verdade que você não se impressione nem se deixe levar pelo falso profeta. O falso profeta tem algumas características bíblicas. Ele não tinha dúvida em convidar o povo para voltar ao Egito, para afastar-se da aliança com Deus. Deixando de lado Deus e a palavra, a pessoa pode viver uma vida libertina. Por isso que o apóstolo Pedro diz que eles levam a pessoa para a libertinagem. Versículo 2, muitos seguirão as suas práticas libertinas. Toda pessoa que tem uma distorção doutrinária de ensino ou de palavra profética também tem uma distorção de caráter. Mas o nosso tema desta semana também nos leva e nos levou a pensar sobre falsos cristos. Que coisa triste. O Senhor Jesus diz com toda clareza em Mateus 24, quando disserem, ei-lo no interior da casa, ei-lo no deserto, não saiais a ver, porque surgirão muitos falsos cristos. Enganarão a muitos e, se possível, os próprios escolhidos. E Gamaliel, mestre no Sinédrio, fariseu, professor do apóstolo Paulo, um ilustre rabino, ele se levantou e disse, varões israelitas, atentai bem no que ides fazer, porque há poucos tempos surgiu Teudas e arrebanhou umas 400 pessoas, depois todos se dispersaram. Judas Galileu também surgiu, lá da Galileia, uma multidão acompanhando como se ele fosse o Messias, porque nos tempos bíblicos surgiram vários dizendo que eram Messias. E nos nossos dias também. Dr. Moon, que faleceu nesse início de setembro, também surgiu desta maneira, dizendo que ele ia se manifestar como o Messias. Aqui no Brasil nós temos o Henry Cristo, né? Henry Cristo. Então nós devemos ter bastante cuidado, porque surgirão falsos cristos. Pessoas marcando a data do fim do mundo, como fizeram alguns até pela mídia mesmo, com base nos calendários maias e astecas, querendo dizer que o fim do mundo seria agora em 2012.
É que a data já passou, era no primeiro semestre. Joga um pouquinho mais para frente. Meus irmãos, não vos compete, disse Jesus, conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu. Aqueles varões galileus ficavam olhando para as alturas. 2 anjos colocaram ao lado deles, dizendo: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, há de vir, assim como para o céu o viste subir. Cremos na segunda vinda de Cristo. Esperamos a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, o novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça, o amor e a paz. Eu quero orar com você. Pai Celeste, aqui estamos nesse momento devocional. Aqui estamos preparando os corações durante esses meses de setembro e outubro, com breves reflexões, para que as leituras alternadas possam trazer edificação para a pessoa, ou para a família, ou para amigos reunidos. Destina a tua bênção sobre a vida dessas pessoas. Nós te pedimos que seja assim, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus o abençoe e até a próxima segunda-feira, dia 10, se Deus assim o permitir.